pedido para falar sobre o círculo unitário, né? Então, aqui no Brasil a gente chama ele de circunferência trigonométrica. Mas veja, eu posso te ajudar, claro. A questão é que o círculo trigonométrico, né, o unit circle, ele é necessário que você entenda algumas outras coisas para entendê-lo. Principalmente o que é seno, cosseno, tangente e saber o teorema de Pitágoras. Sim. Tudo bem para ti, essas coisas? Ou Sim, tá o meu difícil problema ainda? é só ler. Porque eu não entendo como Só que é ler? problema. É. O que tu quer dizer por ler? Eu não sei exatamente o que tu quer dizer por ler. Quando o meu professor dá um trem igual 130 é o que no círculo, e depois a gente tem que achar, e depois vamos falar que 130 é, sei lá, 60 or something. Eu ponho 60, mas tá errado, porque é igual like uma fração or something. Ah, eu acho que entendi o que tu quis dizer. É. Gostei do teu sotaque meio mineiro, meio americano. Gostei. Isso me lembra uma atriz ou uma cantora, eu acho que é... Pô, não vou lembrar agora. Talvez seja Alanis Morissette. Ela tem parentes do interior de São Paulo, e ela fala exatamente como as pessoas do interior de São Paulo falam, assim, com um sotaque muito do interior de São Paulo, que é bem característico, assim. Só que ela é americana, né? Então, é bem curioso. Um pouco parecido com o teu. Lembrei dela agora. Anyway, vamos lá. Vou tentar te ajudar. Vamos ver se a gente vai ao encontro da sua dúvida. Vou passar o conteúdo aqui e daí você vai me dizer, essa parte que eu não sei. Daí eu te ajudo melhor, tá? Tá. Ok, vamos lá. Bem, como eu disse, né, a circunferência trigonométrica ela tem muito assunto antes. Veja que esse é o 3.2, né? Vamos dar rapidamente uma olhada no 3.1, que é basicamente a compreensão do radiano, né? Que é uma medida de grau. Então, nós podemos, da mesma forma que a gente conta o tempo em horas, em segundos, em minutos, a gente pode contar os graus, né, em radianos ou em grau. Sim. Então, são formas de você medir o tamanho de um círculo, basicamente. Então, um círculo inteiro ele tem 2π radianos. 2π. Beleza. Claro, você pode fazer a conversão aqui, e normalmente nós estamos acostumados a trabalhar com graus, né? Por exemplo, agora há pouco você falou o cosseno de 60 graus, né? Então, mas os próprios 60 graus, ele tem, você pode converter ele para radianos, ok? Que é o famoso π sobre 3. Então, bem, só para tu saber que tem esse conteúdo antes. Agora vamos ver o círculo trigonométrico. A ideia do círculo trigonométrico é o seguinte, é compreender melhor o que significa o seno e o cosseno dos valores. É basicamente para isso que a gente usa o unit circle. Tá? Então, compreender o tamanho do seno e do cosseno que ele é na realidade. Né? Porque a gente fala, o seno de 30 é tanto, o cosseno de 60 é tal valor. Bem, nós podemos entender melhor com esse círculo. Né? Então, olha só o que nós temos aqui. Veja, ele começa introduzindo sobre o tamanho do círculo, tá bom? Isso aqui é um círculo de raio igual a 1, né? E o que nós temos aqui? No eixo X, que é o horizontal aqui, nós temos 0 grau. Sim. E a partir dele, no sentido anti-horário, nós começamos a contar os graus, ou radiano, que seja. Quando nós encontramos o eixo Y, aqui, nós chegamos a 90 graus. Ok? Então, com certeza, o 60 e o 30 graus, que você falou agora há pouco, e que são tão importantes, né, são os ângulos notáveis, estão no caminho aqui até o 90 graus, porque se diz, aqui é 0 e aqui é 90, então o 30 e o 60 e o 45 estarão por aqui. Tá? Então, quando a gente for medir esses valores, vai ser tudo nesse, como a gente chama aqui no Brasil, primeiro quadrante, tá? Esse primeiro quadrado aqui. E bem, daqui para cá é 180, né? 90 até 180. Então, aqui nós temos algo bem conhecido, que é o ângulo de uma
semicircunferência, de metade de uma circunferência, que é 180 graus. E, bem, 180 para cá, 270, né? Que é 180 mais 90, e para cá, 360. Ou seja, para você completar uma circunferência, você precisa de 360 graus. É isso aí. Muito bem. Ok. Por enquanto, tudo bem, tranquilo. Vamos chegar nessa parte que tu falou ali, do 30 e dos 60 graus. Que aqui é mais desenho de circunferência que qualquer outra coisa. Ó, eu acho que aqui é legal. Ó. Seno e cosseno de um arco trigonométrico. Foi meio que sobre isso que você falou agora há pouco, se eu entendi bem. Olha só. Essa aqui é uma unit circle, tá? Uhum. Nós notamos isso porque tem o 1 aqui, ou seja, o raio é igual a 1. Então, temos o raio igual a 1 aqui, temos a origem, que é o 0, 0, né? O centro da circunferência. Sim. Temos um ponto aqui, P, um arco A e um M aqui. Muito bem. O que tem de interessante aqui? Se eu for pensar utilizando as equações que a gente conhece do seno e do cosseno, algo que a gente aprendeu antes desse assunto, então, se você tiver com dificuldades nisso, eu posso voltar e te ensinar, mas quando a gente aprende seno e cosseno, a gente aprende o seguinte, que o cosseno, ele é o tamanho do cateto adjacente ao ângulo. Adjacente significa ao lado, tá? E cateto é lado de triângulo. Então, não sei se essas palavras são difíceis para você, né? Mas a gente vai traduzindo aos poucos aqui. Adjacente significa ao lado, né? Então, qual que é o lado desse triângulozinho que você está vendo aqui, que está ao lado desse ângulo alfa? É claro que é o lado OP do triângulo. Né? Esse triângulo é o triângulo OPM, né? A gente diz assim. Então, o lado que está adjacente ao ângulo alfa é o OP, muito bem. E nós sabemos da teoria, né, que cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado do triângulo, que é o lado que está oposto a 90 graus. Então, vai ser o cosseno do alfa, vai ser OP dividido pela hipotenusa, que é 1. De tal forma que, para essa situação aqui, onde a gente tem a hipotenusa 1, e lembrando, como é que eu sei que é 1? Porque esse é um unit circle. Então, nós temos que o valor do cosseno é o próprio tamanho do OP. E isso é muito importante, é muito interessante, na verdade. Porque numa circunferência de raio 1, na chamada circunferência trigonométrica, o valor do cosseno é o próprio valor da projeção, da sombra, vamos dizer assim, da hipotenusa no eixo X. Imagina se ela fizesse uma sombra. Não ia ser justamente do tamanho OP? Uma projection aqui no eixo X, certo? Então, olha que legal. Então, a gente consegue relacionar o cosseno diretamente com essa projeção. E o seno também, porque o seno é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo alfa é o lado MP. Tem ponto M até o ponto P, então nós temos esse cateto oposto aqui. E a hipotenusa é 1, logo o seno é o próprio MP, PM, tanto faz a ordem. Então, de uma forma geral, os valores do cosseno estão associados às projeções no eixo X e as do seno no eixo Y. Porém, você pode estar olhando para esse desenho e pensando, mas professor, o lado PM aqui, ele não está no eixo Y. É verdade, ele não está no eixo Y. Porém, ele é vertical. E ele pode ser imaginado aqui. Se eu invertesse o triângulo, né? Imagina eu pegar e girar esse triângulo. Né? Tipo, pega ele e inverte, né, para cá. Então, ele estaria aqui no eixo Y. E sua projeção teria a mesma altura, né? A altura desse ponto M, se eu fosse associar um valor de Y para a altura do ponto M, seria justamente o valor do seno do alfa. Ok? E, como você falou, os valores dos senos do alfa normalmente são frações, né?
Você falou isso agora há pouco, né? E existe um fato do porquê disso. Eles são frações porque você tem que concordar comigo uma coisa. O OP é menor que 1. Ele é um tamanho aqui, mas esse tamanho é menor que 1. Concorda comigo? Por que que ele é menor que 1? Porque eu não sei o porquê exato, mas eu sempre aprendi que esses dois, like, onde o M, P e o tá, sempre vai ser mais pequeno do que o É próton. Mas eu verdade. não lembro o porquê. O motivo é visual aqui. Note que, com certeza, o raio desse círculo é maior do que a distância de O até P. Uhum. Porque a distância de O até P não é o raio, né? Está quase chegando no raio. Se fosse do O até A, seria o raio. Nós teríamos exatamente o raio. Mas como é de O até P, está antes. Tu não chegou na circunferência ainda quando tu sai do O e vai para o P. Então, por isso, é menor que 1. Okay? E todo número menor que 1, ele pode ser descrito como uma fração. A ideia é essa, tá? Tá. E a mesma coisa para o PM, né? Ele com certeza é menor que 1 também. Sim. Obrigatoriamente, uma vez que 1 é o raio, né? Então, qualquer distância menor que o raio é menor que 1. Essa é a ideia. Então, por isso que tu sempre consegue descrever esses valores como valores fracionários, né? Porque são realmente frações, são menores que 1 inteiro. Uhum. Então, beleza. É isso aí. Então, temos uma definição bem interessante. Eu até tenho uns livros em inglês aqui, eu pensei em utilizar contigo, mas aqueles livros são tão fraquinhos. É até um que vocês usam aí para prova chamada IB, não sei se tu conhece o IB. Eu que sei o que que é, mas eu não tô nesse programa. Entendi. Eu dou aula para uma mocinha que quer fazer o IB, ela usa um livro que é bem bobo, assim, tipo, tem umas questões muito simples. Então pensei em não utilizar contigo. O nome do livro é Hazy Core Topics. Nossa, nem sei o que que isso Pois é, é um livro gigantesco, tem umas 600 páginas aqui. Eu vou, depois, eventualmente, posso até te mandar ele está em inglês, eu acho que é importante você ter um livro para usar como referência nos teus estudos, quando tu tiver no computador, não sei se tu tem algum livro que não está no computador, né? Bem, qualquer coisa já está indo para o seu WhatsApp, está em inglês, né, mas esses que eu uso aqui do Brasil são melhores, não é por nada não, mas pelo menos o livro aqui está bem mais completo, assim. Então, beleza. Então, querendo ou não, uma vez que você associa um ângulo, então veja, o ponto M aqui, ele está a um determinado ângulo, né, que nós verificamos aqui que é o alfa. Então, a projeção, ou seja, o valor da coordenada x deste ponto M é o próprio valor do cosseno do alfa. E o valor da coordenada y desse ponto M é o valor do seno do alfa. Ok? Então, é isso. Aqui nós temos alguns outros exemplos de pontos importantes, né? Note que continuamos com o círculo, o unit circle, e uma vez que ele é o unit circle, né? Então significa que ele tem o raio 1 e se você pegar um ponto que está sobre os eixos x e y, ele vai ter que ser descrito dessa forma aqui, ó. Olha só, esse ponto A é 1, 0, ou seja, para x, o valor da coordenada x do ponto A é 1 e o y é 0. Né? Por quê? Porque quando você está sobre o eixo x, o valor do y é sempre 0. Agora aqui em cima, nós temos 1 para y e 0 para x. Por quê? Porque esse é o eixo y. Então, no eixo y, em cima do eixo y, sobre o eixo y, melhor dizendo, os valores de x dos pontos são sempre 0. Então, esse ponto aqui é o 0, 1, pois ele está justamente no perímetro da circunferência de raio 1. Beleza. E justamente por isso chegamos naquela conclusão maravilhosa que eu queria que você tivesse chegado automaticamente, que é o seguinte: os valores de cosseno e de seno, obrigatoriamente, eles são sempre menores ou estão sempre entre -1 e 1. Porque tu nunca vai ter um valor de cosseno de x
igual a uma coisa maior que 1 ou menor que menos 1, tá? Nunca. Por Você exemplo, pode repetir isso mais uma vez, desculpa. claro, sem problemas. Você nunca vai ter um valor de cosseno de x ou de seno de x que seja menor que menos 1 ou maior que 1. Em outras palavras, qualquer ângulo que você coloque ali, cosseno de 300 mil, cosseno de 20, cosseno de 0,2 graus, não importa. O valor que vai sair ali vai ser sempre entre menos 1 e 1, tá? Ok. Eu vou até te mostrar uma coisa bem interessante aqui no site chamado Simbolab. Olha só. O seno e o cosseno são funções. Então, tu pode fazer um gráfico deles, se você quiser. Eu vou fazer aqui o gráfico do seno, olha só. Seno de x. Esse é o gráfico do seno de x, é uma onda. Por isso que nós usamos o seno para descrever ondas. Na física, principalmente. Note que para qualquer valor aqui, nós temos essa limitação, né? O y tem como ponto máximo 1 aqui, e mínimo menos 1. E não é algo local. Para qualquer x, olha só, a gente está indo para o x 300 aqui, que seja. Mesma coisa. Você sempre vai ter como valor mínimo da função menos 1 e máximo 1. Beleza. O cosseno é a mesma coisa, né? Só que o cosseno e o seno eles têm uma pequena diferença. É uma diferença que a gente chama de diferença de fase. Fase significa como que a onda começa. Olha só. Veja que o cosseno ele começa aqui do meio. Né? O seno, desculpa, ele começa aqui do meio. Agora, olha de onde o cosseno começa, que interessante. Ele começa do máximo dele. Então, essa é a única diferença entre senos e cossenos. Um começa do meio e o outro começa do máximo. Eu poderia até pensar num menos cosseno, por exemplo, que começaria do mínimo. Aqui em x igual a zero, o menos cosseno começa ali embaixo. É isso. Certo? Sim. Então tá bom. Então, só uma característica interessante aqui, que te mostra mais um motivo, vamos dizer assim, para você entender que você nunca vai ter um valor de seno e cosseno menor que menos 1 e maior que 1. Daí você pode até estar cogitando. Tá, professor, mas o cosseno de 30? 30 é um número maior que 1. É verdade, 30 graus é. Só que eu estou dizendo que você nunca vai colocar um número aqui dentro do cosseno e essa resposta vai dar menor que menos 1 e maior que 1. Tá? Qualquer número que tu coloque ali vai ficar dentro desse escopo. Beleza? Então é isso aí. Muito bem. Aqui nós temos... Agora é uma pergunta, né? Já que tu me pediu para te ensinar esse assunto, muito provavelmente é porque tu viu isso na escola, tô certo? A tua professora passou alguma lista de exercícios, algo do gênero? Eu tenho, o dever, que é tudo nisso agora. Pode me mandar foto dele, por favor. A gente pode fazer ele. Ok. Eu te mandei a primeira pergunta que tá aí. Certo. E depois essa para converter os degrees para radians. E Bem, depois... eu vou te ensinar uma coisa, Hum, Nicole, uma coisa que não é matemática. Eu vou te ensinar a bater print screen da tela, tá? Porque ok. por fotos fica meio complicado. Eu tenho até um texto aqui decorado, porque tem muita gente que não sabe, né? Eu até escrevi um textinho aqui bem didático.
Vou te mandar no WhatsApp. Mas basicamente é o seguinte. Vá nessa página aí que está o seu exercício e aperte a tecla do Windows. Sabe aquela teclinha que tem o Windows no teclado? Aperta ela, aperta Shift, tudo junto, tá? Aperta ela, Shift e S. Tudo com a tua mão esquerda. Ok? A coisa do Windows? Isso. O botão Shift e o S. Isso. Por acaso não ficou meio cinza a tela? Isso. Então, agora você seleciona exatamente a pergunta, né? Aquilo que você quer me mandar. Sim. Daí, depois que você selecionar, me fala. Ok. Agora você vai fazer o seguinte, você vai vir na minha conversa aqui no WhatsApp, na nossa conversa no computador, né? O seu WhatsApp provavelmente está aberto no computador. E você vai apertar Ctrl V na nossa conversa, o colar, né? Deixa eu ver se eu tenho. Tá no meu telefone, o meu WhatsApp. E a ligação tá no computador. Passei Ah, o tu não PIN. tem o WhatsApp logado no computador. Não, eu não abaixei ainda. É que pode ser usado pelo navegador mesmo. Aonde? Ah, pelo Chrome. Tu tá usando o Edge, né? Bem, já que tu não tem o WhatsApp no computador, as coisas ficam um pouco complicadas, então. Vou fazer pela foto mesmo. Outra hora você instala aí, e daí você pode me mandar print screens. Mas vamos lá. Vou fazer pela foto que você me mandou mesmo, não precisa se preocupar. Tá. Vamos lá. Então, convert the angle in degrees to radians. Converter o ângulo de graus para radianos é o primeiro assunto. Aquele que eu passei rapidinho no começo da aula, que eu pensei que tu não precisasse, tu precisava de algo acima, né? Mas vamos lá, vamos converter, ok? No Brasil, a gente chama essa técnica de conversão de regra de 3. Não sei se vocês usam aí, mas a regra de 3 é uma proporção. O que você precisa é uma informação que envolva os graus e os radianos. E a informação é o seguinte: você sabe que 180 graus é π radianos. Sim. Por quê? Porque, bem, tu sabe que isso, uma meia circunferência, é 180 graus. Não é mesmo? E como uma circunferência inteira é 2π, então metade de uma circunferência é π. Então, π é igual a 180 graus. Um fato. Isso é um fato. Isso é o único fato que tu tem que decorar aqui. Π é igual a 180 graus. Pi. E você precisa de 25 graus em radianos, certo? Sim. Isso aí. Então, vamos lá. O seu professor aqui está pedindo os inteiros ou frações para números na expressão. Então, você pode escrever como inteiros ou frações. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, não é para escrever em decimais, não é para escrever com números de vírgula. É isso que eu entendo do que está ali. Bem, como é que a gente vai resolver essa conta? Essa é a conta da regra de 3. A conversão, passar de graus para radianos, vai se dar por meio dessa equação, que a gente resolve multiplicando cruzado, olha só. Cross multiplication. Então, o que vai acontecer? O 180 vai multiplicar o x, então vai ficar 180x igual a 25 vezes π. Note que o que nós estamos procurando é o x, que é o 25 graus em radianos, porque vamos dizer assim, essa aqui é a coluna dos graus e essa é a coluna dos rádios. Então, na hora que eu encontrar o x, eu vou encontrar quanto é 25 graus em rádio. Muito bem. Então, agora o que eu faço? O 180 está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo o 25. E agora o que a gente tem que fazer é simplificar essa fração, né? Nós podemos, por exemplo, dividir em cima e embaixo por 5. Vai ficar 5π sobre... Quanto é 180 dividido por 5? Eu não lembro agora de cabeça. Deixa eu fazer aqui rapidinho.
36. Nossa, boa, garota, isso aí. Você foi rápido. 5π sobre 36, isso aí. Então, essa é a resposta. Ou seja, 25 graus convertido para radiano é 5π sobre 36. Uhum. Ou seja, isso e isso são a mesma coisa, só que estão escritos de formas diferentes. É que nem falar 60 minutos e 1 hora. Mesma coisa, escrito de formas diferentes. É a mesma quantidade de angulação. Então, tenta colocar aí na respostinha 5π sobre 36. Tem como colocar isso? Tem, deixa eu só pegar aqui. 5p em cima de 36, né? Isso. Tá certo. Beleza. Sim, muito obrigada. É isso, vamos lá. Vamos para a próxima. Pode mandar a próxima. Aqui. Essa eu tinha muito problema fazendo. Essa tá aqui. Se puder bater uma foto um pouquinho melhor. Oh, desculpa. Eu não consigo ver muita coisa nessa foto. Peraí. Leve sim. Número. Okay. Ok. Um pouco melhor. Para melhor os números. Eu vou salvar isso que eu fiz aqui e depois eu vou lhe enviar no WhatsApp, então né, não precisa se preocupar em copiar coisas, né? Já Muito conversamos sobre obrigada. isso. Perdão. Beleza, essa é a sua questão. Agora, vamos entender o que o problema está pedindo, antes de mais nada. Use as coordenadas x, y na figura para encontrar o valor da função trigonométrica indicada, o real número, ter o estado de expressão definido. Seleciona a correta resposta abaixo, se necessário, contra a resposta. Ah, tá. Bem. Eu não estou entendendo direito aqui. Será que tu consegue traduzir para mim o que está rolando aí? Ok, vou tentar. Você tem que usar os. Eu não sei como falar coordinates. But esse númerozinho, like, o 0, 1, isso daí. Pra achar a resposta. Que tá na letra T. Que está na letra T. É isso que eu não estou entendendo direito, na real. É, nem eu, porque eu não tô vendo letra T. Pois é. Mas eu acho que T é aquilo que estaria dentro do cosseno, caso não tivesse 4π sobre 3 dentro do cosseno, entendeu? Era para ter o T ali. Então, em outras palavras, tem vários pontinhos aqui, né? Que ele está dando os valores. Ele está nos. Eu acho que é isso. Ele está nos pedindo qual que é o valor quando T é igual a 4π sobre 3. É isso. Então, dá para resolver essa conta de várias formas. A questão é, quanto é 4π sobre 3, não é mesmo? E qual desses pontos aqui representa o 4π sobre 3?
todos esses ângulos que estão aparecendo nessa imagem que você me mandou, eles são o que no Brasil a gente chama de ângulos notáveis. Eu sei que vocês chamam de algo parecido aí, eu só não lembro o nome porque a minha aluna da Georgia já falou e eu me esqueci. A grande questão é que os ângulos notáveis a gente compreende melhor entendendo eles por graus e não por radianos, Uhum. né? Você provavelmente sabe qual que é o seno de 30 graus, o seno de 45 e o seno de 60, né? Eu tenho tudo isso no meu livro que tá lá embaixo. Tu tem isso, né? Pena que E- tu não manja dos funk brasileiros, porque tem um vídeo que eu mando para todos os meus alunos aqui, que eles acabam decorando, porque a música gruda na cabeça de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Eles fizeram um funk dos ângulos, sabe? Então é bem Uhum. engraçado. Bem, eu vou te mostrar aqui, vai que grava, né? Ângulos notáveis funk. Qualquer coisa, pelo menos a gente vai ver a tabelinha dos ângulos lá que vão ser úteis nessa conta. Só um segundo. Beleza, vamos lá. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. Raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. Raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. Raiz de 3. Entendeu? Demorou, galera. Essa é a música. Ok, eu consegui lembrar um pouco. Que bom, que bom. Então é isso. A gente precisa daquela tabelinha que o gatinho estava mexendo a cabeça lá, que era essa, né? Uhum. Essa aqui. Então, se tu notar, né, todos os pontos ali são esses mesmos valores, só que às vezes negativos, às vezes positivos. Por quê? Porque existe uma simetria no unit circle, né? Olha para Sim. esse ponto aqui, por exemplo. Ele com certeza é simétrico a esse ponto. E se você reparar nos valores, olha só, o y dos dois é igual. O x também é, só que um é negativo e o outro é positivo. Uhum. Simetria. Né? Então, todos os valores são simétricos. Portanto, uma vez que a gente pegou o funk dos ângulos aqui, agora a gente vai converter 4π sobre 3 para graus, para poder utilizar de simetria aqui. Né? Uhum. Porque o que, que acontece? Como a gente acabou de ver, né, existe uma relação bem clara aqui em cada fatia dessa pizza. Né? Cada fatia dessa pizza aqui, ela é 30 graus. Uhum. Então aqui é 30, aqui é 30 e aqui é 30. Aqui também é 30, 30, 30. Então, tipo, dá para saber qual que é, né, cada valor. Aqui é 30 graus, aqui é 60 graus, aqui é 90, aqui é 120. Ou seja, o seno e o cosseno de 120 estão aqui. Porque a gente aprendeu que numa unit circle, as coordenadas do x e do y são os valores do seno e do cosseno, respectivamente. Okay? Então, para o cosseno de 120 graus, nós temos menos 1 meio. Para o seno de 120 graus, nós temos raiz de 3 sobre 2. Aqui, a mesma coisa, mais 30 graus, 150. Aqui nós temos o ângulo de 150. Então, em outras palavras, o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2, e o seno de 150 é 1 meio. E assim vai, tá? Portanto, a ideia aqui é converter para, primeiro passo, converter para graus, 4π sobre 3. Just a second, eu preciso atender uma ligação, tá? Tá bom.
Voltei, desculpa a demora. Brazilian Things. It's okay. Vamos lá. Bem, então, novamente, você já entendeu, não vou repetir de novo o que deve ser feito. Agora, vamos lá, vamos fazer a conversão. 4π terços, 4π sobre 3. Nós, novamente, falei para você que você precisava decorar uma coisa apenas. Qual era a coisa aqui? 180 graus são π radianos. Nós temos um valor de radianos aqui, 4π sobre 3. E queremos saber quanto é isso em graus, porque se isso for algum múltiplo de 30, a gente vai conseguir tirar a resposta lá daquele desenho. Então, vamos lá, vamos fazer a multiplicação cruzada novamente. Então, vai ficar 180 vezes 4π sobre 3 igual a x π. Então, a gente pode cortar o π aqui, cortar o π aqui. E nós chegamos no seguinte. Se você é boa de resolver multiplicação, você vai ver que 180 dividido por 3 é 60. E 60 vezes 4 é 240. Então, significa que 4π sobre 3, em graus, é 240 graus. Tudo bem ou está com alguma dúvida? Tudo bem. Tudo bem. Então, 240 graus, muito bem. Agora, se a gente for pensando um pouco aqui nessa nossa bela circunferência, nosso unit circle, nós temos o que aqui? 30 graus, 60 graus, 90, 120, 150, 180. 210 graus, 240 graus. Nota, tudo isso aqui mede os 240 graus que a gente acabou de obter. Em outras palavras, ele está nos pedindo o cosseno de 4π terços. Ou seja, o cosseno de 240 graus. E este ponto aqui, este belo ponto aqui, é o ponto onde nós temos 240 graus de ângulo. Se eu fosse medir esse ângulozinho aqui, seria 240 graus, tudo bem? Sim. Beleza. Ele está pedindo para nós o cosseno de 240 graus. Se eu olhar nesse ponto, eu noto que, né, o ponto ele nos traz a informação aqui. Nós temos menos 1,5 e menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno ele está associado com a projeção no eixo x. Esse tamanho aqui, para falar. Uhum. E esse é o valor do x. Logo, o cosseno de 4π sobre 3, que é o cosseno de 240 graus, é o valor de x desse ponto, é o valor da coordenada x desse ponto, é menos 1,5. A resposta é menos 1,5. Beleza? Tá bom. Entendeu? Sim. Então tá bom. Se tiver Então, qualquer dúvida, é só falar. Diga. é só pra... E esse segundo número, o 3 em cima do 2, isso iria pra quê? Isso seria o valor do seno. Do seno, ok. Isso. Ok. Isso aqui que tá me confundindo. Perfeito. Você precisa lembrar só isso. Que os x's são os cossenos e os y's, as coordenadas y, são os senos. Porque o seno está sempre associado com a projeção na vertical. Está oposto na vertical. E os cossenos na horizontal. Ok? Então você pode me mandar a próxima. Ok, let me see. Point XY shown on the unit circle corresponding to a real number t. Find the values of the trigonometry function at t. Novamente a mesma coisa. É até mais fácil que o anterior.
ele está nos pedindo simplesmente qual que é o valor do ângulo, qual que é o valor do t para gerar 5π quartos como resposta. Eu não lembro como eu peguei essa resposta. Na realidade, tá um tanto esquisito aqui. Bem, você colocou a resposta aqui? Não era para ter isso aqui? É, porque eu errei. Tá errado mesmo. É. Tá errado. Pelo que eu estou entendendo, ele está pedindo o valor do t. Sim. O valor do t, ou seja, o valor do ângulo. Né? O ângulo aqui, o teu professor gosta de chamar de t. Na verdade, o t é tudo isso aqui, né? O contrário. Entendeu? Ele quer saber qual que é esse ângulo aqui, Nicole. Esse todo? Isso. Isso aí. Eu já sei quanto é. Para tu saber quanto é, tu vai precisar da tabelinha do funk lá, dos ângulos notáveis. Está olhando para ela? Sim. Ok. Tem um lugar lá na tabelinha onde tem raiz de 2, né? Que são os mesmos números que estão aparecendo aqui, certo? Sim. 2 sobre 2, né? Então, deixa eu ver na sua tabelinha. Eu não te mandei a tabelinha. Vou mandar no WhatsApp, caso você precise dar alguma olhada rápida. Obrigada. Note que o raiz de 2 e raiz de 2 são os valores do seno e do cosseno de 45 graus, certo? Uhum. É isso aí. Beleza, então a resposta poderia ser 45 graus, mas não é. Oh. Por quê? Porque se você notar essa figura, olha só, vamos olhar. Ele não está pedindo qual que é o ângulo aqui. Esse ângulo é 45 graus. Uhum. Ele fez a medida inversa. Ele veio, vamos dizer assim, no sentido horário, tá vendo? Sim. Normalmente a gente está pensando no sentido anti-horário, né? Então aqui, sim, seria 45 graus, o mesmo 45 graus que você viu na tabelinha. Mas como ele fez o ângulo inverso, então significa que você vai pegar 360 graus, que é o ângulo da circunferência toda, né? Uhum. Menos esse pedaço, que é 45. 315? 315 graus, exatamente. A resposta em graus é 315. Oh! Yeah. But, eu não sei se ele está pedindo para tu colocar em radianos e tal, mas o valor do T é esse. O valor do T é esse. É. O valor do T é esse aí, 315 graus. Uhum. Então tá bom. O seno do T é outra coisa. O seno de T é simplesmente esse cara aqui, ó. O valor do seno de 315 graus é simplesmente raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque o seno de 315 graus, nesse caso, é igual ao cosseno de 45 graus. Ok? Uhum. Porque, bem, nesse caso, né, o que aconteceu é que a gente está contando no sentido anti-horário. Então, é isso. Basicamente é isso. Então, o ângulo ali é 315 graus. Se tu somasse mais 45, tu fechava a circunferência de 360 graus, tá bom? Uhum. Esse é o ângulo. O valor do seno desse ângulo está aqui. E o valor do cosseno também está aqui. Ok. Okay. E como que você sabia que era para esse círculo no meio não para ir direto? Porque o desenho deixou isso meio claro, né? O desenho tá um risco preto escrito T. Então, eu imaginei, então T é esse risco preto, é o ângulo desse risco preto. Ok, porque eu também pensava que era para eu achar o ângulo. Não, like... Sim, mas foi o que você achou? 315, é o ângulo. Ok. Sorry, desculpa. E todo este círculo preto são 315 graus, exatamente. Ok. Claro, agora tá vermelho porque eu passei um fio vermelho ali por cima, né? É.
Sim, o ângulo vermelho é 315 graus. E ele é T. T é 315. Beleza. Vamos para a próxima. Pode mandar a próxima. Bem parecida com a anterior, né? Tá, a primeira. It seems the first one. A ideia é parecida, mas você precisa saber o que é a secante. É. Sec. Você sabe o que é sec? Secant? É, sec. Sabe? É um pouco. Sec é, na verdade, uma forma de você escrever uma função um pouco mais complexa, Uhum. que é o seguinte. Vou escrever aqui para você ver. Isso é sempre verdade, tá? Sec x é igual a 1 sobre cosseno de x. Ok? Só isso. Então, em vez de você escrever 1 sobre cosseno de x, você escreve sec de x. Ok? Uhum. Só isso. Logo, já que ele está pedindo qual que é o sec de pi sobre 6, o que você está procurando, na verdade, é 1 sobre o cosseno de pi sobre 6. Agora eu lhe pergunto, qual que é o cosseno de π sobre 6? Você sabe? Não. É 30? O ângulo... Ah, gostei, você fez a conversão. Você passou o π sobre 6 de radianos para graus. Π sobre 6 é igual a 30 graus, isso aí. Certinho. Então, qual que é o cosseno de 30 graus? Isso está na tabela, pode olhar lá no WhatsApp. De 30 a cosseno? Isso. Adiando de 3 em cima de 2. E isso, raiz de 3 sobre 2, exatamente. Raiz de 3 sobre 2. Então, vamos anotar tudo que nós acabamos de conversar. Cosseno de π sobre 6 é a mesma coisa que cosseno de 30 graus, que na tabela é raiz de 3 sobre 2. Como é que vocês chamam isso aqui em inglês? Radian. Ok. Wait, é radian? Não, square root, desculpa. Square root, né? Então, Yeah. mas vocês falam square tree? Square tree sobre 2. É. Isso. Então, estamos chegando próximo do que nós queremos. Estamos quase resolvendo a conta, porque nós não queremos exatamente o cosseno de 30. Nós queremos o secante de π sobre 6, que é igual a 1 sobre o cosseno de π sobre 6. E, por sua vez, é igual ao cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2. É 3 sobre 2. Então, agora eu posso utilizar uma técnica de resolução de frações. Uhum. Posso passar esse 2 para cima. Isso é um procedimento que a gente faz com frações, tá? Tá. Por quê? Porque existe uma regra que diz o seguinte: quando a gente tem uma fração sobre outra fração, que é o caso aqui tu pode pensar que é 1 sobre 1. A gente pode fazer a multiplicação da invertida da de baixo. Uhum. Isso é uma técnica bem infantil aqui.
Ok? Então pronto, chegamos no SIC de π sobre 6. É isso. Claro, dá para você racionalizar isso aqui, né? Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Vai que a professora gosta. Então, se você fizer isso, vai ficar com 2 raiz de 3 sobre 3. Uma outra forma de escrever a resposta. Mas essa resposta está certa, essa está certa. Essa aqui também está certa. Mas provavelmente o teu professor quer essa aqui. A forma mais simplificada, mais bonita, vamos dizer assim. Então, pode colocar aí. É de assinalar essa sua prova aí? O que quer dizer assinalar? Assinalar, vamos dizer assim, a resposta está ali e você escolhe ela. Não, tem que escrever. E tu sabe escrever o square root? Ele tem, like, uma telinha aqui que você escolhe o square root, você pode colocar. Ah, legal. É, tá certo. Amazing. Go to the next one. Let me see. Ó, novamente, né? Uma conversão. Uhum. Ele está pedindo para que você converta, transforme de graus para radianos o menos 405. Ok? Então, o que é isso, não é mesmo? Você tem que converter utilizando aquela mesma regra lá. É uma regra. Qual que é aquela velha regra que eu te ensinei? 180 graus é π. Então, menos 405 graus é x. Vai lá, você que faz agora, tá? Ok. Multiplicação cruzada encontra o valor do x, em termos de π. Negativo 405π acima de 180x. Sim, você pode escrever desse jeito, porém, muito provavelmente o professor quer que você simplifique. Uhum. Então, você vai ter que simplificar, fazer a mais simples assim, a fração. Deixa eu tocar isso um pouco mais. Um, 85 acima de 36. 85 sobre 36. Será que não dá para simplificar um pouco mais isso? Uhum. 85 sobre 36. Deixa eu ver. Eu acho que é irredutível isso. Acho que é irredutível. Não dá para reduzir, em outras palavras. Não dá pra reduzir. Não, 405 sobre 100. Mas tu não errou, né? Tu errou alguma conta, tá? Não era 85 sobre 36. Era outra coisa.
Dividiu por qual número em cima e embaixo? 5. 405 dividido por 5? Não é 85, Oh! é 81. Já 81. Já, eu contei errado. Desculpa. Sem problema. Dá... 9 acima de 4. Exato. 9 pi sobre 4. É isso aí. Essa é a resposta. Menos 9 pi sobre 4. Não esquece do sinal, tá? Sim. Ok, tá certo. Perfeito. Bem, então é isso. A gente não vai ter tempo para outra. Espero ter te ajudado. Na próxima aula a gente pode continuar esse assunto, tá bom? Sim. Então tá bom, Nicole. Tchau, tchau. Valeu. Muito obrigada. Eu Tchau. que agradeço. Tchau.